conta. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Hoje é a 165ª jornada de oração do Círculo de Fraternidade para o Mundo. Boa noite a todos. Como estão? Vão indo bem. Tira o som. Olá, boa noite. Já chegou alguém? É a 165ª. Não, é a 165ª jornada de oração. Como estão todos? Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso direto do Círculo Fraternidade. Olá, Cici Santos. Muito boa noite. Ainda bem que há alguém. Há Cici Santos. Pode ser que haja mais alguém. Muito boa noite. Hoje vocês... Olá, Dete. Hoje foste trabalhar, filha. Ai, tem tanto frio. Tu estás... não tens? Alzira Santos. Dete, foste trabalhar. Bânia de Jesus, boa noite. Muitos corações. Rosária Santos, muito boa noite para todos também. Tudo bom? Fátima Branco, com muita saúde. Lúcia Maria Santos, Maria. Um abraço de luz, um beijinho. Teresa Neto, olá, boa noite, um abraço também. Teresa Neto, não tenho um recado para mandar hoje a ninguém. Não tenho nenhum recado. Não, pronto. Maria Coutinho, como está? Olá, boa noite. Olá, mano. Olá, mana. Boa noite. Lília Vitória, como está? Está bem, Lília Vitória? Hoje tenho frio. 165ª jornada de oração. Susana Duarte, boa noite a todos. Clara Fonseca, um abraço de luz para toda a tua família. Nélia Ferreira, um abraço de luz também para toda a tua família. Vânia de Jesus, um abraço de luz. Sim, hoje foi dia de trabalho. Olha, ou não trabalhei, não coisa, como é dia dos finados e também a luta pelos mortos. Eu hoje não trabalhei, não fiz nada. Rui Carvalho, olá, boa noite. Vilaste Protese, Detinha. Estrofina Mor, olá, boa noite. Beijinhos também, Estrofina Mor. Pois, hoje é o dia, é até à meia-noite o dia dos finados. O dia dos finados é quando nós vamos, então, Cláudia Figo, boa noite, então visitar os nossos falecidos, os nossos familiares, e quando fazemos uma precinha, que eu pedi para vocês fazerem hoje, não se esquecerem, porque esta tradição do Dia dos Finados já existe desde a Idade Média, é uma coisa muito antiga e é uma... muitas vezes, pronto, pensa-se, quando nós nascemos, que é Mónica Morato, estás boa, querida? Minha querida afilhada, que a luz divina te abrace de tal forma que te anime e que te dê mais paz. Nélia Ferreira, boa noite também, um abraço, Zé de Almeida, Mónica Gomes, Mário Henriques, um abraço de luz, e também para a Túlia Veloso, um abraço grande de luz, e para a Neida Maria, também um abraço de luz. E depois eu estava a dizer que hoje é o dia dos finados, é o dia em que nós lembramos dos nossos antequeridos que já partiram. Lembramos deles porque eles são importantes. E quer queiramos, quer não, sempre, mas sempre devemos nos lembrar desses nossos defuntos que já partiram, dessas pessoas que passaram por nós, sejam nossas famílias ou não, que já partiram de alguma forma, porque um livro tem um princípio e tem um fim.
E o fim do nosso livro é realmente a homenagem que nos é prestada depois de nós, pode-nos ter prestada muitas homenagens, mas a homenagem que é prestada depois de nós morrermos e nós sermos lembrados ao longo dos anos que as pessoas que cruzaram a nossa vida, uma vez que nós fomos, se vão lembrando ao longo dos anos e nos vão visitando o nosso túmulo, porque o túmulo é o fim, é a última página do nosso livro. Por isso tem todo o sentido. E mesmo, sempre, mas sempre, a qualquer tipo de religião, a qualquer religião, mas qualquer religião, ora pelos seus mortos. Ora pelos seus mortos. Isso é importante, não é só de uma religião, são de muitas religiões, e desde a Idade Média que todas as religiões têm um dia em que dedicam aos seus antequeridos que faleceram, que foram embora, uns acreditando até que eles estão no céu, outros acreditando que estão no purgatório, outros acreditando que estão no inferno. Mal deles, se não estão melhores do que nós, não pelo facto de morrerem, mas pela obra que eles fizeram enquanto seres humanos. Muitos deles terão certamente melhor do que nós, porque cumpriram as suas missões, porque cumpriram os seus objetivos, atingiram os seus objetivos e porque deixaram um legado, deixaram memórias por aí. Às vezes as pessoas têm a mania de brincar com eles, então chamam-nos, invocam-nos de qualquer forma. Só que a continuidade da vida não se pode estar a chamar sempre, passado uns anos. Nós podemos lembrar até morrer dos nossos familiares e visitá-los, e por uma simples flor no sítio em que eles foi a última vez que o seu corpo foi depositado, porque é o fechar de um livro. Então, e é uma obra. O fechar do livro é o fim de uma obra. Então, aí sim, devemos fazer isso, sempre com o maior respeito e a maior consideração, porque um dia também nos vão fazer a nós com o maior respeito e com a maior consideração. Verdade é que se nós não tivermos um Deus, e por isso existem tantos deuses que nos guiem, se não tivéssemos um Deus que nos guie, nós não nos portaríamos tão bem assim. E eu penso que muitos daqueles que partiram, muitos deles não ficam parados no espaço paralelo, onde muitos ficam durante algum tempo, mas não ficam parados. Muitos deles agora, ultimamente, vão e vêm rapidamente para realmente, às vezes, continuar as suas funções, as suas missões, os seus objetivos para atingir os seus objetivos. Mas mesmo assim, quando eles deixam aquela personagem terem sido nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos, nossos parentes, eles deixam essa personagem. Quando eles deixam essa personagem, fica sempre como que gravado algo para que nós, quando deixamos o nosso corpo ou no mundo dos sonhos, os possamos encontrar e possamos conversar com esse algo, que é alguém que também é da nossa família, mas é da nossa família espiritual, que toma a personagem, como numa peça de teatro, toma a personagem desse alguém, dessa pessoa nossa familiar, e conversa connosco e até nos pode, quando nós desencarnamos, ser eles a virem buscar, porque há muitos relatos de pessoas que já findaram em que eles fazem esses relatos, em que familiares os vêm buscar. Muitas vezes os familiares já nasceram, mas quem os vem buscar, por exemplo, é aqueles que estão mais próximos, aquelas semi-gravações, não é como eu chamo, porque não são gravações, são criações, e então, como, para dar uma melhor ideia, é como os hologramas, não é? Nós hoje, se quisermos ouvir a Edith Piaf a cantar ao vivo, fazemos um holograma de uma vez que ela cantou ao vivo e que foi filmado, e outra pessoa que está viva e ela morta, no palco aparecem as duas, só como aparece no holograma. Já se tem feito alguns espetáculos com pessoas que já partiram assim. Então, isso é para dar a ideia, não é? Não é que seja tal e qual assim, mas tem uma certa aparência, parece um pouco assim. Então,
nós devemos sempre, mesmo que as pessoas tenham sido muito más, e quanto mais más foram as pessoas, mais precisam de alguém que se lembre delas. É sempre preciso orar pelos que vão, pelos que findaram, que deixaram a sua história, que terminaram a sua história na Terra. Essa homenagem é uma homenagem mais válida de qualquer homenagem que se possa receber na Terra, como por exemplo a cruz não sei de quê e a medalha não sei de quê, dada por qualquer governo, porque isso é da Terra e essa homenagem já não. Já é da Terra e é do espiritual. E essas ficarão sempre na Terra, porque o que é da Terra é da Terra. Então, cabe-nos a nós, muitas vezes, cabe a muitas pessoas que têm outro tipo de conhecimento e outro tipo de sabedoria e de entendimento da realidade, nunca descurarmos, nunca descurarmos a nossa função de orarmos por esses nossos irmãos e de relembrarmos quando eles souberam perdoar, por exemplo, quando eles souberam amar, porque isso é esquecido tudo, as pessoas esquecem, as pessoas lembram-se do mal que as pessoas fizeram, mas esquecem-se do bem e dos bons momentos que as pessoas lhe proporcionaram. E é isso que se pretende sempre quando nós falamos em alguém que já partiu, que passou por esta terra, que fez obra nesta terra, obra moral, que foi defensora dos direitos, das liberdades e das garantias, que realmente ajudou o seu próximo, pelo menos respeitando e até tendo uma certa empatia pelo seu próximo. Quando estamos na Terra, muitas vezes nos esquecemos deles e eles realmente nos esquecemos. É engraçado que nós, quando seres encarnados, nós muitas vezes lembramos, mas é nas nossas maiores aflições e quando é para os acusar de alguma coisa. Nunca lembramos os bons momentos que eles nos proporcionaram, desde serem nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, o respeito, o carinho que eles cultivaram nesta reencarnação para connosco e nós, muitas vezes, para com eles. Poderá haver maus pais, pais péssimos, mas sempre um pai e uma mãe, por mais péssimo que seja, fez uma coisa. Fez a criação e isso é muito importante. Evidentemente que poderemos até nem concordar com as atitudes, elas até poderão ser erradas, se as atitudes não seguirem as regras que devem seguir, as regras morais da sociedade e da humanidade, claro que as atitudes serão sempre erradas. Se houver uma boa argumentação para um ponto de vista diferente, uma boa argumentação proativa, muito criativa, evidentemente que nós devemos repensar e devemos ouvir. Se é algo que nos leva à destruição, evidentemente que devemos nos recatar e nos silenciar. Não temos nada a dizer de mal, nem de bom. Estamos assim, recatados e silenciados. Nestes silêncios, nós podemos usar as nossas armas, as nossas terapias. E uma das terapias melhores que nós temos é a oração. Essa é superior a todas as terapias que existem na Terra, a oração. Embora haja outras terapias que se podem fazer quando nós não estamos dispostos ou quando não estamos em afinidade para proclamarmos para nós próprios e para os outros a oração. A oração é fundamental na vida de cada um de nós, porque a oração é uma conversa e nós, ao conversarmos connosco, estamos a dar-nos alguma atenção. Ao mesmo tempo que estamos a dar atenção àquilo que nos é desconhecido, àquilo que está para além de nós, mas de qualquer forma nós sentimos no nosso interior essa própria existência. E aí, sim, nós devemos, então, prestar toda a atenção e devemos realmente prestar todo o nosso carinho, todo o nosso amor e conversarmos para o todo, conversarmos para interrogarmos, porque nós não temos que aceitar tudo
nem de longe nem de perto. A evolução faz através do debate. E o debate muitas vezes tem que ser connosco próprios. Nós temos que debater ideias connosco próprios muitas vezes. E temos que realmente conversarmos connosco próprios. Se aquele caminho que estamos a seguir é aquele que pretendemos mesmo, se realmente poderíamos seguir outro caminho, poderíamos seguir outro caminho melhor, fazer outras coisas melhores, se na verdade nós podemos continuar no caminho que estamos, se estamos a magoar alguém, se não é ter a preocupação daquilo que os outros dizem a nosso respeito, porque isso não vem acrescentar, mesmo que seja um louvor, não vem acrescentar nada a nós se não for nós próprios. Por isso nós temos mesmo que ter essa forma como algo precioso que nós temos no fundo, só que não cultivamos, que é o orarmos, o conversarmos, o fazermos as perguntas a nós próprios, o auscultarmos o que é que nos diz a nossa própria energia e a energia que nos circunda e, na verdade, nós estarmos a procurar também, de alguma forma, estarmos a procurar também o nosso amor, o amor, porque o amor muitas vezes está em nós, assim como o ódio, a raiva, o rancor, mas nós, como seres encarnados, como seres humanos, mais depressa defendemos essas atitudes de rancor, de ódio, de incompreensão, do que aquelas de compreensão, de compaixão e de amor. É interessante, dizem os sábios dos sábios, que muitas vezes nós poderíamos cumprir todo o nosso traçado com uma leveza e com uma certa alegria e com muitos momentos de felicidade, e somos nós próprios que impedimos tudo isso, porque passamos a vida a olhar para fora de nós e nunca para dentro de nós. A única coisa que devemos de olhar para fora de nós é como está a natureza, como está o tempo, como está a atmosfera que nos guia, como está a floresta, como estão os mares, como está todos os elementos da natureza e os animais e as flores. Nós temos que, e aqueles animais que às vezes até estragam as flores, temos que olhar, temos que perceber, existe uma vida atrás de outra vida e atrás de outra vida. E a vida é assim mesmo. É nós percebermos que uns vão se sacrificar pelos outros para a sobrevivência dos outros quando chegar o tempo. Os animais sacrificam-se por nós para nos alimentar. Por isso, o homem, desde que está na Terra, uma das coisas que foi sempre ir à caça para alimentar a sua família. E por isso nós devemos estar gratos aos animais e tratá-los bem. Não é caçá-los só por alegria de os matar e de não nos servir para a nossa alimentação. Os animais fazem parte da cadeia alimentar e nós também fazemos parte da cadeia alimentar de alguns animais, se deixarmos. Por isso nós vimos que na natureza existe tudo isto. E isto é importante nós nos apercebermos para quando caminhamos no nosso dia-a-dia, percebermos que a natureza também tem uma interligação muito valiosa para connosco. Logo, dá-nos o oxigênio, a própria natureza nos dá a água, a própria natureza também nos dá a alimentação, nos proporciona bem-estar, às vezes nos proporciona mal-estar, porque nós o provocamos, que é o caso quando vem a grande destruição da própria natureza pela mão do homem, que é o que está a acontecer neste preciso momento. A própria humanidade está a ser destruída pela mão do homem. Claro que existem homens para todos os gostos, existem homens que vão pelo caminho da bondade, existem homens que vão uma vida inteira pelo caminho da ruindade, existem homens que sabem que os seus semelhantes sofrem tanto como eles, ou mais do que eles,
porque têm outras experiências. Existem homens que não querem saber de mais ninguém além deles, mas querem saber mal, porque não sabem, pois, criar uma estrutura para terem a felicidade, para terem a felicidade em si, para sentirem essa felicidade, para sentirem esses momentos de felicidade até com as suas famílias. Uns têm mais possibilidades do que os outros e sempre assim será. Porque se não fosse assim, a cadeia da humanidade não sobreviveria. A humanidade deixaria de existir. É por isso que muitas vezes falo de respeito. O respeito que se tem que ter pelas diferenças, o respeito que tem que se ter pelos lugares ocupados, a responsabilidade que cada um desses lugares acarreta e depois o resultado dessa responsabilidade. E é aí que definimos um homem, uma mulher, e às vezes até é aí que as crianças mostram a sua parte mais doce, mais bela, mas também mostram a sua parte mais arrogante, mais prepotente e um bocadinho mais maldosa. Porque as crianças, quando nascem, já têm uma certa personalidade muito vincada e é preciso nós, os pais e os educadores, os pedagogos ensiná-las, ou seja, não impor, mas mostrar os diversos caminhos que existem e as diversas atitudes que existem para realmente as crianças terem a opção de escolha, mas uma escolha interior, porque se for uma escolha imposta, dá origem a adultos muito amargos, adultos com depressão, desequilibrados, que é o que tem acontecido ao longo destes séculos. E é por isso que nós ainda andamos cá, nos esquecemos de tudo e depois temos dúvidas da existência da nossa continuidade da vida e da existência da própria energia universal, porque nós acabamos muitas vezes só por a sentirmos ou por a percepcionarmos, mas nunca, às vezes, nessa percepção então existe a visão e a audição que não é visto como os nossos olhos terrenos, os nossos ouvidos, e a voz também não é ouvida, como nós aqui falamos uns com os outros, há toda uma diferença que se nota da sobrenaturalidade de todas as coisas. Evidentemente que na sobrenaturalidade, nós quando saímos da Terra e quando deixamos o nosso corpo e a nossa vida da Terra, não vamos mudar logo para bonzinhos. Nós temos ali um período, continuamos a ser arrogantes, prepotentes, continuamos a ser egoístas, continuamos só a preocupar-se, às vezes com quem não devíamos, a seguir quem não devíamos e quem devíamos, nós ficamos parados porque essas pessoas nunca correspondem. E numa sociedade nós vimos muito bem, quando aparece alguém com ideias novas, ideias para o equilíbrio e para a construção, essas pessoas são automaticamente anuladas. Mas quando aparece alguém para destruir, para incentivar a luta, para incentivar a destruição até dos direitos adquiridos, nós vimos que esses homens e essas mulheres têm muitos seguidores, portanto, mais depressa se olha, porque nos afinizamos mais com o nosso desenvolvimento, se o nosso desenvolvimento está para a destruição, para a incompreensão, para o castigo, para a raiva e a revolta, tendemos a seguir pessoas que sejam assim. Se não, se estamos virados mais para o amor, para a compreensão, para a entrega, para a empatia, nós seguimos líderes que sejam assim. Se é mesmo assim. Então, pena é de não haver muito mais homens, muito mais mulheres na nossa humanidade que se preocupe precisamente com esses valores morais e com essa forma de estar humana, mas que nunca deixará de ser divina, mas humana mesmo não tocando o divino, através de atitudes, de palavras, de ações, de resultados concretos, de objetivos atingidos e em si,
parece uma sociedade de sonho, mas essa é a sociedade e é a humanidade que nós estamos integrados. Nós é que a estragamos um pouco. Os nossos pais estragam, depois transmitem isso a nós transmitimos aos nossos filhos, os nossos avós transmitiram aos nossos pais. Muitas vezes nós precisamos de cortar, ou seja, de encerrar esses ciclos e de cortar essas cadeias de modo a que não sejamos assim. Nós temos que ser nós próprios e nós temos que verificar até que ponto é que nós estamos a proceder bem ou não, até que ponto é que devemos de ir por ali ou não e até que ponto é que devemos fazer aquilo ou não. Devemos ser realmente pessoas, pessoas que trazem algo de útil ao tal bem maior e ao tal bem maior da humanidade. Nós sabemos que este é um momento de muita transformação, é um momento de muita reflexão, porque nós somos obrigados, confrontando com os factos dos acontecimentos reais, somos obrigados a transformar a nossa própria vida, a nossa própria maneira de ser. Muitos ainda não tiveram essa consciência. Enquanto essa consciência não for coletiva, totalmente coletiva, evidentemente que não conseguimos controlar de forma alguma estas curvas, não conseguimos, como os outros dizem, achatar a curva do contágio e da doença que está propagada pela humanidade. Esta guerra biológica jamais será controlada se não for o próprio indivíduo a tomar consciência de que tem que mudar a sua própria forma de ser, que teve até aqui, não resultou, a sua própria forma de ser, que tem, que vai proporcionar uma vida dentro das possibilidades dos acontecimentos atuais, uma vida melhor, sem ser necessário e nem obrigatório passar por todas aquelas desgraças que, como uma consequência dos comportamentos atuais, se as pessoas não os modificarem, a desgraça acelerará e aumentará sempre. Portanto, cabe-nos a cada um de nós a nossa sinceridade, o nosso respeito por nós próprios, o respeito pelos outros, o respeito pela humanidade, essa entrega absoluta. E aí é a existência de Deus, a existência do diabo que está no nosso interior que vai funcionar. Aí nós podemos começar a conhecer-nos. Muitas vezes ouço pessoas dizer, mas eu não sou tão mau como dizem. Ninguém tem que dizer que ninguém é mau ou bom. A própria pessoa é que tem que saber se é má ou se é boa. Se o caminho que está a seguir é mais desfavorável à maioria, então é mau. Se é mais favorável à maioria, porque servirá como exemplo, então é bom. Mas não podemos descurar as coisas e nos deixarmos ir, então, naquela de grandeza, quando as coisas começam a correr bem para o nosso lado e quando começamos a adquirir uma posição até social a nível da humanidade um pouco superior, nunca nos podemos esquecer que não podemos saltar por cima dos outros e calcar os outros. Tem que ser feito tudo com grande consciência e com um grande respeito por si próprio e pelos outros para a vitória ser merecida. Nós é que temos que conquistar o sucesso, nós é que temos que conquistar a liberdade. E às vezes nós temos a liberdade que nos envolve, mas a nossa liberdade interior não está ativa, está adormecida, porque nós estamos a ser prisioneiros, seja lá do que for, que faz com que nós não conseguimos seguir o caminho programado por nós próprios e atingindo os objetivos de nós próprios. Por isso é que nós temos que ter uma maior consciência do nosso ser, uma maior consciência da humanidade e uma maior consciência da nossa própria humanidade. Eu sou humano, como tal, tenho de me comportar como humano e tenho de ser um ser humano respeitador, um ser humano que realmente consegue se aperceber das dificuldades e dos problemas que me rodeiam, que rodeiam os outros e que existem na própria humanidade. E consegue ter a inteligência e a audácia
para resolver, para contribuir para uma boa evolução de cada ser, de cada homem, de cada mulher, da humanidade, e uma grande evolução da Terra. Mas a minha reflexão de hoje está dividida em duas, mas a principalmente era dos nossos companheiros e companheiras, dos homens e das mulheres, das crianças até, porque algumas partiram bem cedo, passaram pela nossa vida, qual a importância é que nós tivemos nessa passagem e qual a importância que elas tiveram e continuam a ter na nossa passagem. E é por isso que existe o Dia dos Finados. É para nos lembrarmos absolutamente, para agradecermos absolutamente e para prestarmos homenagem e verificarmos se podemos, na verdade, louvar e estarmos tranquilos em relação àqueles que passaram pela nossa vida. Muitas vezes ouço pessoas a dizer: mas não sei se o meu familiar está bem, está mal. E por acaso, nestes dias, geralmente, eu não faço o atendimento normal, porque estou preocupado com essa parte, que há sempre muito trabalho mental a fazer, e trabalho de visualização criativa, e trabalho de oração. E por isso não poderia estar a fazer um trabalho certo, um trabalho ou a uma função certa, se estivesse dedicado nas outras áreas. Então estes dias eu tiro sempre para essa reflexão, para esse agradecimento, para essa entrega e para verificar e a ver se consigo, não é? Verificar quem realmente ainda está um pouco perdido para além da vida, desta vida terrena, uma vez que já deixaram a vida, e foram tantos os que deixaram até agora a vida. Então, desde que começou esta guerra biológica, muitos têm deixado apressadamente, muitos têm terminado a vida deles, umas de uma forma e outras de outra, e outras por causa da própria pandemia, e por isso é que temos que ter uma grande consciência, um grande respeito pelos aqueles que passaram, porque aqueles que passaram por nós e aqueles que passaram antes de nós criaram as condições para que nós cá estivéssemos hoje, mesmo no meio desta guerra, mas estamos, e para que nós possamos ultrapassar esta guerra como outras guerras foram ultrapassadas pela humanidade no passado. Depois da tempestade vem sempre a bonança, mas depois da bonança vem sempre a tempestade também. Por isso é que nós devemos ter uma maior consciência, e nós temos, às vezes, ficamos com fotografias, ficamos com pedaços a agarrar nessas fotografias, e não é chorar, mas relembrar a utilidade, o quanto útil essas pessoas, que eram pessoas e agora são seres espirituais desencarnados, a que essas pessoas tiveram para com a nossa vida. Isso é muitíssimo importante. E às vezes durante o ano nós esquecemos-se muito. Não é ir a levar ao cemitério as flores e comprar muitas flores e pôr muitas flores. Basta uma flor, o símbolo do amor. E depois uma conversa ali ao pé da última morada do nosso ante querido é sempre algo extraordinário, porque aí também estamos a conversar connosco próprios, e aí a nossa intuição se desenvolve, a nossa forma de recebermos uma comunicação se desenvolve. E muitos de nós, depois dos finados, costumamos ter sonhos maravilhosos, sonhos fantásticos, em que nossos familiares acabam por falar nos sonhos. Pois é uma questão de tirarmos a mensagem, se essa mensagem é da nossa essência, se essa mensagem, se for da nossa essência, também é válida e é proveitosa. Poderá nós estarmos a avisar a nós próprios ou a aconselhar a nós próprios, o que é interessantíssimo, ou se vem fora de nós, mas sem intermediários, que essas são as mensagens mais verdadeiras que eu já alguma vez vi, assisti ou conheci. Pronto. Então, sendo assim, fiz o que tinha que fazer, foi esta
esta pequena reflexão. Deixo ao vosso critério se é útil ou não para vós. E agora vou-me juntar a muitos outros irmãos que estão em oração e juntar-me a vós. E vós seguis a oração conforme vós entenderdes. Se quereis, podeis criar a vossa própria oração. Se quereis, podeis seguir aqui a oração que eu vou iniciar. Daqui para todo o universo e para todos os lugares onde os corpos jazem na Terra ou noutro lugar, e onde os seres desencarnaram, daqui para todos esses seres, que são seres espirituais, são energias, foram nossos familiares, de alguma forma, muitas vezes, nós nos esquecemos da sua existência e daquilo que fizeram por nós. Por isso, amigos espirituais, Deus nosso, Deus de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as crianças, seres do astral superior, do grande foco, Deus do infinito, Deus de todas as coisas, nós hoje vos pedimos e incitamos para vós, mentores espirituais, seres espirituais de luz que também estão no seu campo de trabalho e de ajuda à humanidade, para que dais um abraço fraterno, da vossa forma, uma energia a todos esses que se findaram para a Terra, mas continuam, fazem a continuidade da sua vida para além desta vida. Todos eles possam receber uma mensagem, se já estiverem reencarnados em algum lugar, em algum país, que todos eles possam ser abraçados por alguém desse país e que esse abraço vá de nós para eles. E também, se algum deles estiver perdido na imensa escuridão da própria espiritualidade, que possa ser encontrado através da luz e do abraço que emanamos para eles. E vós, ao entregar esse abraço, os podeis despertar para a realidade da continuidade da própria vida, agora de outra forma, que uma vez que eles são energia e não se extinguiram com o próprio corpo, assim como vós não vos extinguistes com o próprio corpo. Sois vós que podereis levar esse abraço que nós queremos dar, essas saudades que nós muitas vezes temos, colmatá-las através desse abraço, porque também, de alguma forma, sendo campos diferentes, mas paralelos, também existem algumas carências, algumas necessidades que têm que ser colmatadas, e hoje nós queremos, cada um de nós e todos os que estamos em oração, queremos colmatar essas necessidades para com todos esses homens, mulheres e essas crianças que passaram pela Terra e que deixaram aqui o seu contributo e que prepararam muitas vezes a nossa própria existência e a nossa realidade de existência na Terra. Então vós, que sois os seres espirituais com um maior conhecimento e uma maior liberdade que nós, podereis dar esse abraço fraterno que nós, de alguma forma, queremos emanar para todos eles. Não esquecendo, porém, das dificuldades que estamos a ter neste momento, por causa desta guerra biológica que estamos a viver e que precisa de ser ultrapassada. Eu creio que existem homens e mulheres que tenham uma força muito especial e muito necessária, mas também creio que eles precisam de ser eliminados. Para que eles realmente sejam eliminados, a vossa presença é essencial junto a eles. E para eles também, uma vez que ainda estão vivos e que nos poderão auxiliar também, como homens e mulheres que dentro do problema estão, um abraço também para eles, uma força, mas sobretudo pedindo
pedindo-vos encarecidamente que deixeis junto a eles o amor mais puro de todo o amor, para que eles tenham as intuições apuradas, as percepções apuradas, para que construam a melhor solução para esta debandada desequilibrante que existe na humanidade e que provoca sofrimento e não só, provoca desespero, provoca uma instabilidade psíquica no ser humano e provoca um desequilíbrio muito grande. E é preciso não chegarmos ao desequilíbrio extremo. É preciso, quanto antes, sabemos que existem mesmo esses homens e essas mulheres na Terra e que têm como função ou missão esse trabalho maravilhoso e que podem, na verdade, fazer algo pelos seus semelhantes, algo pela humanidade, algo por eles próprios. Por isso também queremos estar com eles desta forma no amor e só o poderemos fazer se vós nos permitirdes nós projetarmos e essa projeção chegar a eles. É por isso que, bom Deus dos deuses, vós, sendo nós, de alguma forma, por uma metáfora, vossos filhos, é por isso que, bom Deus, como Pai, tratai a cada um de nós e visitai-nos a cada um de nós como Pai, que sois um Pai diferente de todos os pais e de todos aqueles que são pais e mães na Terra e família na Terra. Vós sois o Espírito Supremo do Amor, sois a luz de todas as luzes, sois o entendimento do coletivo e da própria humanidade. Vós podereis envolver a humanidade num campo de proteção, num campo de luz, num campo de conhecimento, para que a própria humanidade se encaminhe para a saída da sua ruptura em que se encontre, para uma estabilidade e para que a própria humanidade possa reencontrar o seu caminho, mas o seu caminho mudado, transformado, desde a sua essência à sua consciência e depois à sua ação pelo este mundo, pelo planeta Terra e também depois reconhecido através das suas obras, do resultado das suas atitudes, das suas palavras e da sua dedicação. Hoje, a oração é assim, com esta intenção simples, amorosa, carinhosa, mas sobretudo de muita esperança, de muita confiança e de uma certeza, que é a certeza que não estamos sós. E às vezes temos que viver nessa certeza para podermos entrar próprios e úteis aos outros. Por isso, desde já, a nossa gratidão. Uma gratidão enorme. Uma gratidão muito forte, que começa nas palavras, na ação e depois vem do interior da nossa essência. Uma gratidão acima de todas as gratidões. E também, nessa gratidão, pomos tudo o resto, porque tendo gratidão, nós também temos uma maior visão, um arrependimento, um perdão, e nós conseguimos, então, conversar convosco e connosco, o que é realmente um milagre da própria existência da humanidade. Bem-haja a todos nesta noite. E assim, dou por terminada esta jornada de oração que é a 165ª, mandando um abraço muito forte para todos vós, esperando
uma noite muito tranquila para todos vós e um despertar no amanhã com uma maior força, uma maior proteção e também uma maior vontade, motivação e uma maior esperança em todos vós. Bem-haja e o meu abraço, o meu amor por vós e para todos vós, de mim para vós, a energia mais pura de todas as energias, para que vós ficais realmente numa grande tranquilidade e esperando sempre e tendo a convicção da vossa proteção e da vossa abundância. Bem-haja, até amanhã, para a continuidade das jornadas de oração.